primeira leitura de hoje faz a gente voltar para casa pulando de alegria. Criai ânimo, não tenhais medo. Se abrirão os olhos aos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes de água. É bonito demais de ouvir. E é preciso deixar que essa palavra entre em nossos corações. São tempos difíceis. 1 ano e meio de dificuldades para estar em público. 1 ano e meio com recomendações para permanecer em casa. 1 ano e meio usando máscara. 1 ano e meio sem poder visitar com liberdade nossos amigos e familiares. Tantos problemas que, em decorrência disso, agravaram. Já tínhamos uma pobreza tremenda e o desemprego altíssimo. Tudo isso agravou seriamente. Criai ânimo, não tenhais medo. O coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos, brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. Esse é o sonho e é a promessa de Deus. Estes são os sinais que Jesus apresentou, como nos narra o Evangelho de Lucas, de que o reino dos céus havia chegado. O que devemos dizer a João Batista? Digam que os coxos andam, os mudos falam e os surdos ouvem, e o Evangelho é anunciado aos pobres. Não é assim que está na Bíblia? Sinais de que Deus está atuando em favor de seu povo. No Evangelho, de forma tão plástica, com tantos detalhes, com tantos sinais, Jesus toca, coloca os dedos nos ouvidos, toca saliva na língua, impõe as mãos e diz: abre-te. E essa é a palavra que nós precisamos ouvir e acolher em nossas vidas para poder escutar a segunda leitura de hoje. Abre-te. O grande problema que nos impede de encontrar os irmãos, de ouvir ao outro, de acolher a outra pessoa, é o fechamento. E nós somos chamados a abrir os nossos ouvidos, abrir a nossa cabeça, abrir o nosso coração, a nossa inteligência e a nossa vontade. Vivemos situações terríveis, terríveis. E me chama muito a atenção como nós, diante do noticiário, consideramos o povo do Afeganistão um povo horroroso pela forma como trata as suas mulheres. Mas não precisa de sair de dentro dessa igreja para todos os dias ouvir relatos terríveis de como as mulheres continuam sendo tratadas aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, de como as mulheres continuam sofrendo discriminação, opressão, ofensas, ataques, espancamentos, como nas famílias são tratados diferentes os meninos homem das meninas mulher.
como as mulheres, em vista de manter o mínimo de condição de paz no seu lar, se anulam, são maltratadas e sofrem. E nós, hipocritamente, acusamos os povos estrangeiros, porque lá as mulheres são maltratadas. Abre-te! Como é que as mulheres estão sendo tratadas em nosso bairro, em nossa casa, em nossa igreja? Como é que nós nos relacionamos com as irmãs que Deus nos deu, que são batizadas como nós, que são filhas de Deus como nós, em igualdade de dignidade e condição? Como é que as próprias mulheres se tratam entre si, se cuidam e se respeitam? Como é que a nossa igreja recebe, acolhe e se abre aos nossos irmãos e irmãs de condição homossexual? Como é que nós os tratamos com piadas e risinhos pelas costas, com indiferença e opressão, com desprezo e exclusão nas nossas próprias famílias? Abre-te, é o chamado de Deus. São irmãos e irmãs nossos da mesma condição e dignidade. Porque são homossexuais, consideramos como diferentes, como impuros, como sujos. O que é que nós pensamos e esperamos ao rezar o Pai Nosso? Se por causa da diferença de cor na pele, nós vamos atrás de dizer que existem raças diferentes, quando na verdade nós somos todos da mesma e única raça humana. Abre-te! Como é que nós podemos distinguir as pessoas pelo sobrenome que elas carregam, pelo tipo de vestes que elas usam, pela marca do seu tênis? É esse o evangelho que o Senhor quer para nós? É pelo tanto que se gasta no cabeleireiro e faz cabelo mais bonito ou mais alto ou mais baixo ou mais feio, que a pessoa é classificada entre nós? Espero que esta introdução ajude a abrir os nossos ouvidos para ouvir novamente a segunda leitura de hoje. A nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo, bem vestida. Vamos pensar bem o que significa anel de ouro. Não é apenas um anel no dedo. É a pertença a uma classe social, é a pertença a uma determinada condição sexual, é a pertença a um determinado grupo de cor da pele, é a pertença a um determinado grupo de contra-cheque. Esse é o anel de ouro que Jesus está falando aqui e que nós despossuímos os nossos irmãos e passamos a discriminá-los. E chega também um pobre com sua roupa surrada, e vós dedicais atenção ao que está bem vestido. Não fizestes então discriminação entre vós? Não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que amam. Cuidado para o susto que vamos levar quando mulheres homossexuais
negros, sem sobrenomes bonitinhos e chiques, pobres, desclassificados, todos forem nossos juízes no juízo final. Abri vossas mentes, abri vossos corações.